Olá! O fim da jornada de trabalho de 44 horas semanais, também conhecida como escala 6 por 1, está em debate aqui no Brasil. Uma proposta de mudança na Constituição pretende reduzir o número de horas de trabalho e aumentar o descanso dos profissionais. E 70% da população é favorável a essa alteração, viu, gente? É o que apontou uma pesquisa do projeto Brief em parceria com a plataforma Swable. E para entendermos essa PEC e quais os próximos movimentos dela no Congresso, eu converso agora com o Amaury César Alves, que é professor de Direito do Trabalho da UFOP. Professor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, estou à disposição. Professor, para a gente começar, eu vou te pedir para explicar para a gente o que é uma PEC. É proposta de emenda à Constituição. Então, como o nome indica, o que se propõe é mudar uma norma que está hoje na Constituição para que ela tenha uma nova redação, uma outra redação. Lembrando que, em se tratando do artigo 7º, essa alteração não pode ser em prejuízo da classe trabalhadora. Uma alteração na Constituição, nesse artigo específico, ela deve se dar em benefício do trabalhador. E, professor, agora falando sobre esse caso específico, detalha para a gente o que propõe a PEC da escala 6 por 1. Tá certo. Na verdade, são duas propostas de emenda à Constituição. Tem uma mais antiga, que é do deputado Reginaldo Lopes, do PT aqui de Minas Gerais, e que está travada na Comissão de Constituição e Justiça desde 2019. E tem a mais recente, que ganhou maior destaque na mídia, que é a da deputada Érica Hilton. As duas propostas basicamente tratam da mesma coisa, a redução da semana de trabalho. Hoje a semana de trabalho na Constituição tem o máximo 44 horas. A proposta dos dois deputados, da deputada e do deputado, é a redução dessa semana de trabalho, que deixa de ter no máximo 44 e passa a ter no máximo 36 horas, sem mudar a jornada, ou seja, sem mudar um dia de trabalho que continua nas duas propostas, sendo um dia de 8 horas. A diferença entre as duas propostas é que a deputada Érica Hilton inclui uma novidade no sistema constitucional brasileiro, que é limitar essas 36 horas em 4 dias, o que a proposta do deputado Reginaldo Lopes não faz. Ele reduz a semana, mas não diz em quantos dias. O que ganhou apelo nessa proposta da deputada Érica Hilton foi que, além de reduzir a semana para 36 horas, ela distribui essas 36 horas em 4 dias, com um problema técnico que eu acho que não vem aqui ao caso da técnica legislativa. Mas aí, em síntese, são essas duas propostas. E o que as leis trabalhistas dizem sobre a escala 6 por 1? Hoje, o que nós temos na CLT basicamente reproduz o que a Constituição estabeleceu em 1988. Que nós temos uma semana de 44 horas e que o dia de trabalho não pode ser superior a 8 horas. Então, fazendo a conta, o que é que a gente tem? Nós trabalhamos normalmente 8 horas por dia, de segunda a sexta, e para que nós alcancemos 44 horas, nós temos que trabalhar mais 4 horas no sábado. Então, nós temos hoje as semanas de 6 dias em razão disso. Nós temos que dividir essas 44 horas em 6 dias em razão das 4 horas do sábado. Então, a CLT basicamente reproduz o que a Constituição determina. Existe uma lei, a Lei 605 de 1949, que determina o pagamento de um repouso semanal remunerado. Então, a cada semana, diz a lei atualmente, nós temos que ter um dia, pelo menos, de repouso, de descanso. Então, é o que nós temos hoje no plano infraconstitucional. Mas, de qualquer modo, quando a Constituição muda, automaticamente nós temos que depois mudar a legislação trabalhista. E, professor, caso essa PEC seja aprovada, quais trabalhadores seriam mais beneficiados com o fim dessa jornada de trabalho e qual o perfil também de quem trabalha 6 dias e folga 1? Essas pesquisas elas foram apresentadas minimamente nas duas propostas de emenda à Constituição, nos textos de justificação da apresentação, mas basicamente são os trabalhadores dos serviços e os trabalhadores do comércio, né? Nós temos, ao longo das últimas décadas, uma ampliação da abertura de estabelecimentos aos domingos, o que não era antes uma prática, e também aos sábados, que agora está quase generalizado o trabalho aos sábados. Mas basicamente comerciários, né, e trabalhadores nos serviços serão beneficiados com a redução da semana de trabalho. E, professor, também houve muita repercussão aí contra essa PEC no parlamento, com o argumento principal que o fim da 6 por 1 prejudicaria os empreendedores e aumentaria a inflação. Você acredita nesse argumento? Eu não sou economista, então não vou falar de inflação, porque aí nós temos colegas aqui na UFOP habilitados para tanto. Mas esse argumento,
que vai ser recorrente no Congresso Nacional, ele existe desde sempre. Sempre que nós falamos em mudar para melhor a legislação trabalhista, haverá o discurso do patrão que resiste. Isso é natural, isso vai ser sempre assim. O problema é que o Congresso Nacional é composto por representantes do capital. No capitalismo, eu costumo dizer aos meus alunos que no capitalismo o dinheiro é que manda, né? Quem tem dinheiro tem poder, e quem tem poder cria a regra. Eu acho muito difícil, quase impossível, que essas duas PECs sejam aprovadas com uma semana de 36 horas. Porque o Congresso Nacional não tem esse interesse. Mas é isso. O capital sempre resiste às mudanças e ao progresso da classe trabalhadora, natural no capitalismo. E parlamentares da oposição também afirmaram que esse era um assunto que deveria ser estabelecido ali entre os patrões e empregados, né? Esse tipo de negociação, você acha que é válido? Já existe, isso já existe desde 1988. Em 88, com a Constituição, nós saímos de 48 horas por semana para 44. E lá na Constituinte, na Assembleia Nacional, houve esse mesmo discurso. O Brasil não aguenta uma carga horária de 44 horas. Se nós sairmos de 48 para 44, vai gerar inflação, vai quebrar, vai ter uma quebradeira, ninguém vai aguentar. Nada disso aconteceu. E nós mudamos pacificamente, sem prejuízo para ninguém. Então, a oposição vai trazer esse discurso e deixar para o negociado. Ok, isso já existe. Por quê? Desde 88 a gente já tem negociação coletiva reduzindo a semana de 44 para 40. Hoje eu quero crer que a maioria da classe trabalhadora, a maioria não, mas boa parte da classe trabalhadora já tem uma semana de 40 horas por força de negociação. Agora, a Constituição ela existe para impor limites ao poder do capital, pelo menos em matéria trabalhista, é para isso que ela existe. Em matéria trabalhista, a Constituição é a norma que limita o abuso do capital. Então, se a gente passa para 36, que eu não acredito, ou se nós passarmos para 40 horas por semana, vai continuar sendo possível a redução desse limite. O que nós temos que ter é, na Constituição, uma clareza de qual é esse limite. Se a gente continuar com o limite de 44, vai haver negociação. Só que não é o ideal, porque comerciários, por exemplo, não alcançam essa negociação como bancários alcançam. Bancários já alcançaram uma semana de 30 horas, historicamente, porque se trata de uma categoria mais organizada e mais forte. Comerciários não vão alcançar isso pela negociação. Então, para ele, tem que valer a Constituição, para eles. E, professor, essa PEC foi apresentada em novembro, né, no Congresso, quando teve assinatura de quase 200 deputados. Quais são os próximos passos agora? Lembrando que nós já temos uma PEC anterior, né, de 2019, que está parada na Comissão de Constituição e Justiça, com basicamente o mesmo conteúdo. Como essa segunda recebeu um respaldo midiático maior, talvez ela ganhe tração no Congresso Nacional. Eu sou pessimista. Sempre que você falar em Congresso Nacional, eu não vou acreditar em mudança favorável à classe trabalhadora. A cada Congresso Nacional que nós temos eleito, nós pioramos a representação popular, nós pioramos a representação trabalhista. Em síntese, hoje está na mão da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que está nas mãos da extrema-direita. Num segundo momento, isso vai para a presidência da Câmara dos Deputados, que está nas mãos da direita. Depois isso vai para o Senado, que também tem representantes da direita. Eu não acredito na tramitação com esse Congresso Nacional, porque isso não depende da vontade das pessoas, muito menos da deputada Érica Hilton, muito menos do deputado Reginaldo Lopes. Isso depende de quem tem poder. E quem tem poder é o capital. Eles não vão, bom, pode ser que eu me engane, mas eles não vão tramitar isso rapidamente. Você falou aí da mobilização social, né? Essa discussão nasceu nas redes sociais, depois se transformou no movimento VAT, Vida Além do Trabalho. Qual foi a importância aí dessa movimentação para a apresentação dessa PEC aí no Congresso? Importantíssimo. Quando nós trazemos a discussão legislativa, antigamente para as ruas e hoje para as redes sociais, isso faz com que haja uma pressão, né, popular em torno do tema. Ela ganha, a imprensa, como você apresentou, 70% das pessoas estão favoráveis. Isso, em tese, sensibiliza todo o Congresso Nacional. Só que, lembrando e voltando, que na minha compreensão, há quem pense diferente, obviamente, é bom assim, na minha compreensão, o Congresso Nacional é mais sensível à pressão do capital do que à pressão das ruas, do que à pressão das redes sociais. Se eles não quiserem, isso não vai dar um passo.
E, professor, essa jornada de 6 dias de trabalho por 1 de descanso prejudica o bem-estar e a saúde dos trabalhadores, não é mesmo? Sem dúvida nenhuma, esse é um ponto in conteste, né? Mesmo quem critica não vai dizer que trabalhar 6 dias é melhor do que trabalhar 4 dias, ou como eu estou crendo que vai chegar isso ao final, 5 dias. Só um detalhe aqui, eu nunca vi nenhum país passar de 6 para 4 dias, como é a proposta brasileira. O normal é que nós passemos de 6 para 5, de 5 para 4. Mas, ok, ninguém vai dizer, nem mesmo a oposição, que é melhor para o trabalhador trabalhar 6 dias. O melhor é ele trabalhar 4 e descansar 3. Né? Sem contar que no Brasil nós temos também o problema do deslocamento, as horas de trabalho que já são excessivas e extenuantes. Então tudo isso torna um ponto sem discussão. É melhor para o trabalhador que ele trabalhe 4 dias ou 5 dias, melhor do que trabalhar 6 dias. E voltando a falar aí da mobilização popular, qual a importância da população, né, se mobilizar neste momento para que essa PEC avance aí no Congresso? Sem dúvida é muito importante. Eu, repito, sou descrente com o Congresso Nacional, mas se ele for pressionado suficientemente, pode ser que essa PEC, essas duas PECs, que devem ser transformadas numa só daqui a pouco, que elas tenham uma tramitação razoável, né? 2025 está aí, né? Nós temos uma nova presidência na Comissão de Constituição e Justiça, espero que não fique mais nas mãos da extrema-direita, e aí sim nós talvez tenhamos uma possibilidade de tramitação se as redes sociais pressionarem, se a classe trabalhadora pressionar, se os sindicatos pressionarem. Eu sou descrente, mas quem sabe, né? Possamos nos surpreender com uma tramitação efetiva e positiva desse tema. Professor, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, estou à disposição de vocês sempre que precisarem. E se você, trabalhador, quer contribuir com o debate sobre a PEC 6x1 ou outras temáticas, no site da Câmara dos Deputados é possível opinar sobre as propostas legislativas em discussão. É só acessar o site câmara.leg.br/enquetes. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.